Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson e essa é a nossa terceira aula do nosso curso de ensino híbrido. São 4 aulas ao todo, nós estamos na penúltima aula. Nós vimos na primeira o que é ensino híbrido, suas vantagens e desvantagens. Na segunda aula nós vimos todos os modelos de ensino híbrido. Nós vimos dentro desses modelos, a gente deu uma ênfase maior à sala de aula invertida. Hoje nós vamos tratar de 3 tópicos desses que vocês estão vendo aí. Quais são os benefícios do ensino híbrido, como implementar o ensino híbrido e o ensino híbrido no mundo corporativo. Na última aula nós vamos falar desses últimos 3 tópicos, tudo bem? Assim como na primeira e na segunda, vocês receberão também uma avaliação, uma pequena avaliação, que vocês vão responder essa avaliação assistindo esse vídeo e também lendo o material que vocês receberam do minicurso, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula. Quais são os benefícios do ensino híbrido? Nós temos vários, desde a autonomia do aluno, gestão, papel do professor, estudante no centro do processo, a avaliação diferenciada, tecnologia implementada na escola, o espaço, a cultura escolar, tudo isso, esse conjunto de benefícios faz com que o ensino híbrido se torne hoje uma modalidade muito bem aceita no mundo escolar. Nós adquirimos isso do mundo corporativo, a gente vai ver no finalzinho qual a semelhança que tem, mas no finalzinho quais são os benefícios. Então, nós adquirimos isso do mundo corporativo, assim como a gente adquiriu também jeitos de gestão escolar. Por exemplo, a gestão escolar como nós conhecemos hoje, a supervisão, elas não nasceram na escola, elas nasceram no mundo industrial, no mundo empresarial. Nós trouxemos ela, nós adaptamos ao mundo escolar, tudo bem? Assim como nós estamos fazendo com o ensino híbrido. Mas nós vamos ver cada benefício desse rapidinho para a escola, para a educação. Primeiro, promove autonomia para os alunos. A gente já falou sobre isso, sobre essa emancipação do aluno. Primeiro benefício do ensino híbrido na escola é que ele promove a autonomia do aluno. Como que ele promove essa autonomia? Uma das razões da adoção dessa metodologia é o fato dela promover mais autonomia dos alunos. Isso ocorre porque na sala de aula tradicional os professores são responsáveis por ministrar as disciplinas. Na sala de aula que a gente conhece é assim. No ensino híbrido acontece exatamente o contrário, né? Cabe aos estudantes, apesar do planejamento, tudo, ser do professor ainda, mas cabe aos estudantes acessar esses conteúdos e seguir o fluxo do curso conforme tempo e dedicação investidos. Então, por mais que o professor prepare ainda a aula no ensino híbrido, cabe ao aluno buscar, cabe ao aluno ir atrás daquele conhecimento que o professor estabeleceu, claro, através de planejamento, mas o aluno vai buscar. Mas o aluno não vai buscar em algo solto, o aluno vai buscar naquele lugar, naquele espaço determinado pelo professor, só que é um espaço amplo, a internet, por exemplo. Então, isso faz com que no ensino híbrido a criança tenha autonomia do conhecimento, a autonomia da aprendizagem, a autonomia do conteúdo, a autonomia e a liberdade de encontrar a melhor maneira de aprender. Claro, nós já vimos isso, que a criança depois ela precisa ir à escola para fixar, para exercitar tudo aquilo que ela está estudando. Maximiza o aproveitamento das aulas e conteúdo, né? Um plano híbrido muito bem empregado e seguido maximiza o aproveitamento dos alunos, materiais e a assimilação dos conteúdos
De modo geral, todos os recursos disponíveis são adaptáveis para a modalidade de aprendizagem e facilita o processo de ensino, proporcionando inclusive uma melhor experiência para o estudante. Então, quando o ensino híbrido faz com que a escola maximize, com que a escola aumente essa aprendizagem do aluno e ele, de certa forma, assimile melhor os conteúdos, ela está dando para ele uma nova experiência, uma melhor experiência como estudante. Então ela está otimizando essa experiência dele. Algo que hoje, né, na escola tradicional, no modelo tradicional, nós temos poucas oportunidades da criança maximizar esse conteúdo, porque ela é algo ainda incipiente com relação a desenvolvimento cognitivo do aluno. Otimiza o tempo do professor. Então, não é que o professor vai fazer isso pensando nele, mas o ensino híbrido, ele tem a característica de otimizar o tempo, porque a tecnologia, ela faz muita coisa pelo professor. Os planejamentos dos docentes, né, então facilita o planejamento. Para vocês terem uma ideia, em estado e município, nós fazemos um concurso para 40 horas e o professor, a maioria deles, coitados de nós quase que chegamos nessas 40 horas. A gente dá mesmo quase as 40 horas. E quando você vai para instituições federais, o professor faz um concurso de 40 horas e ele dá 16 horas, 15 horas, no máximo 20 horas, no máximo, e as outras 20 é para planejamento. No ensino híbrido, dessa oportunidade do professor planejar melhor. Com fluxo de conteúdos otimizado e melhor adequação dos alunos, os professores conseguem dedicar tempo em atividades que são imprescindíveis, como o acompanhamento dos estudantes e feedbacks constantes. Os estudantes podem dar feedbacks para eles e eles podem agir melhor. Nessas instituições federais, como eu falei agora há pouco, os professores têm condições de acompanhar aluno, têm condições de receber esses feedbacks, porque eles têm a metade da sua carga horária ou mais. Nós encontramos professores que têm 10 horas por semana. Esse professor tem condição de... Isso está dentro da lei, gente. A LDB diz, e todos os registros, que o professor tem que ter um tempo para planejamento, tem que ter um tempo para correção de provas. Ele não pode estar assoberbado, trabalhando, feito um louco, e não dar conta do ensino-aprendizagem, que é a função principalmente dele. Então, nesse caso, otimiza o tempo do professor, porque dá ao professor a oportunidade de planejar melhor. Além disso, até o período estipulado para correções de atividades ou avaliações pode ser otimizado por meio de uma plataforma de aprendizagem. O ensino híbrido, quando ele é implantado, ele dá essa oportunidade da tecnologia educacional entrar na escola de vez e ser criada uma plataforma de aprendizagem, onde os professores não precisarão, por exemplo, corrigir provas objetivas. A própria plataforma, nós já temos plataformas que fazem isso. Então, você coloca ali a prova e coloca o gabarito, e quando a criança ou adolescente clica na questão, já é dado para ele o gabarito, ele não pode mais voltar, é dado para ele e a correção é imediata, de provas objetivas. Provas subjetivas, claro que vai ter um trabalho do professor. Então, tudo isso otimiza o tempo do professor, é um benefício tremendo, aumenta o engajamento dos alunos e reduz a evasão. Hoje, em tempos de pandemia, nós estamos tendo um problema seríssimo com evasão no Brasil inteiro. 3 milhões de estudantes, por exemplo, não sabem se vão estudar ano que vem. Isso é terrível, segundo a pesquisa. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Itaú Social, 34% dos gestores educacionais citaram que a maior preocupação das instituições gira em torno da taxa enorme de evasão que nós estamos tendo. Vários fatores podem desencadear o abandono escolar, como a falta de adequação dos alunos nas disciplinas. Nesse sentido, a metodologia híbrida, por maximizar a experiência dos estudantes, é capaz de aumentar o engajamento desses usuários do sistema com os conteúdos e reduzir a evasão. Se nós temos como uma das principais causas hoje de evasão por falta dessa adequação dos alunos às disciplinas, por exemplo,
porque o modelo mudou. E se o modelo híbrido faz com que a criança maximize essa aprendizagem, significa dizer que nós teremos menos evasão com esse sistema. Isso teoricamente. Isso nós vamos saber só na prática. Mas é um modelo que dificulta a evasão, já que o tempo da criança na escola é menor, o tempo dele é maior, fora da escola, quando eu falo de sala de aula invertida, notem. E quando eu não falo de sala de aula invertida, quando eu falo de outros modelos dentro do ensino híbrido, a criança também tem a oportunidade de andar por estações, por exemplo, diferentes daquela do dia a dia, e isso faz com que ela aumente a sua aprendizagem e nós tenhamos menos evasão. Permite a adequação de várias metodologias de aprendizagem. A gente vai ver isso na próxima aula, mais especificamente. A possibilidade de utilizar diferentes metodologias ativas, como gamificação, trilhas de aprendizagem, ensino baseado em competências e sala de aula investida. É um benefício tremendo do ensino híbrido. Por conta disso, nós conseguimos usar ali as tais metodologias ativas tão importantes e defendidas por Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, que nós não tínhamos um modelo adequado para isso. Porque quando nós tentamos implementar o construtivismo, que é mais do que um modelo, o construtivismo, é uma filosofia, nós esbarramos nessa ideia da escola como prédio. E quando veio a pandemia no Brasil, nós vimos a oportunidade de, diante dessa pandemia, encontrar outras metodologias. E uma dessas metodologias que foram... Porque ninguém inventa uma metodologia, todas elas já foram, de certa forma, tentadas. Uma dessas metodologias que foi, de certa forma, resgatada foram as metodologias ativas. Como aproveitar esse momento pandêmico e desenvolver nos alunos a autonomia para saber estudar, para saber identificar os conteúdos e tirar desses conteúdos as partes importantes. Então, é através dessas novas metodologias que o ensino híbrido se faz mais importante no dia de hoje. Além disso, pode-se personalizar totalmente a plataforma e os conteúdos apresentados de acordo com o perfil de alunos e dificuldades. É importante, nós já falamos aqui da personalização da aprendizagem através do ensino híbrido. Dentro do ensino híbrido tem a oportunidade da criança ser trabalhada de forma individual. No Brasil é muito mais difícil do que em outros países, por falta de formação e falta de profissional também, mas existe essa possibilidade. E aí a pergunta é, como implementar o ensino híbrido agora? Nós saímos dos benefícios do ensino híbrido, nós viemos para como implementar o ensino híbrido. Nós temos que ter duas coisas principais. Primeiro, que não há uma receita de bolo para implantar o ensino híbrido em escola ou faculdade. Por quê? Porque nós estamos falando de realidades diferentes, de níveis diferentes. Mas nós, como eu coloquei aqui, nós podemos elencar alguns passos importantes no sentido de implementar esse novo paradigma em qualquer nível de ensino ou perfil institucional. Uma coisa que eu queria chamar a atenção: não há uma receita, mas nós podemos trabalhar aqui com alguns pontos. Se não me engano, nós vamos trabalhar com 5 pontos, 5 passos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é: não há mágica, não há jeito de implantar qualquer modelo, qualquer metodologia na escola sem formação, sem estudo. Então, eu conheço uma instituição de ensino médio, né? Eu já prestei serviço nessa instituição, e um professor, e a maioria dos professores são mestres, alguns doutores, e um professor teve a ideia: olha, vamos implementar a interdisciplinaridade. Ela viu isso, essa professora, ela viu isso em algum lugar, achou lindo, bonito, que é bonito, e ela disse: vamos lá, vamos implantar. Então nós passamos 3 meses
eu fui contra desde o início, porque para implantar, um parênteses aqui, para implantar uma interdisciplinaridade, nós temos que começar pelo início mesmo, que é formação dos professores, trabalho com a família, que vai mudar a metodologia, a família precisa saber o que vai acontecer, trabalho com os alunos, trabalho com os conteúdos, tudo isso antes de pensar em implementar, por exemplo, a interdisciplinaridade. Mas eu embarquei na ideia, vamos lá, os professores decidiram, vamos lá. Depois de 3 meses, eles descobriram que não dava para trabalhar e que nós tínhamos que voltar ao modelo anterior. Imagina se nós tivéssemos implementado como eles queriam. Olha o que teria acontecido com os alunos. Os alunos teriam embarcado em uma aventura e teríamos um problema tremendo de aprendizagem. 3 meses, por exemplo, perdido. Então, a ideia é quando você pensar em implementar uma nova tecnologia, implementar uma nova metodologia, trabalhe com a formação dos professores, trabalhe com a família, com os alunos, adeque os conteúdos. Os conteúdos são os últimos. As pessoas, não, vamos só adequar os conteúdos. Não, eu só vou saber adequar os conteúdos se eu tiver uma formação voltada para aquilo. Se eu não tiver, eu não vou saber adequar aqueles conteúdos para interdisciplinaridade. Então, no nosso caso, o ensino híbrido tem que ter passos. Eu vou colocar aqui 5 passos, mas terão outros passos que cada escola encontrará. São baseados, claro, todos os 5 passos, talvez todos os passos que você encontrar tenham a ver com esses que eu vou falar. Primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto e quinto. O primeiro passo nós temos: promova uma semana pedagógica envolvendo todos os membros da comunidade escolar, sobretudo o corpo docente e os coordenadores escolares. Convide um especialista na área de educação à distância, com experiência recente na transposição do ensino presencial para o híbrido. Tem vários. Convide um especialista. Não vai embarcar nessa ideia de vamos lá, vamos fazer, nós conseguimos, nós podemos. Não caia nessa. Faça uma semana pedagógica. Ali, olha, gente, nós vamos tratar sobre isso aqui. Nós vamos tratar sobre a possibilidade de uma transposição do ensino presencial para o híbrido. Possibilidade. Para isso, nós vamos convidar um profissional que tem experiência nisso, que já fez essa transposição, que já está colhendo frutos, e nós vamos tentar adequar a nossa situação. Se não, a gente para por aqui no primeiro passo. A gente viu que não vai dar certo, a gente para. Se sim, vamos para o segundo passo. Escolha ferramentas apropriadas para realizar a educação à distância de verdade. Preferencialmente ferramentas desenhadas para a realidade do ensino híbrido. Nós temos várias ferramentas de graça até, que podem ser, esse profissional do primeiro passo, ele pode desenvolver essa tecnologia junto com a gente, ou essa tecnologia tem de graça ali, depois você convoca ou contrata uma consultoria para ajudar no desenvolvimento dessa tecnologia. Nós temos o Google Meet, por exemplo, que é de graça. Nós temos Classroom, que também dá para usar com alguns contratos. Então, dá para resolver com relação à tecnologia, mas precisam ter tecnologias apropriadas. Terceiro passo: promova uma capacitação para seus professores utilizarem os recursos tecnológicos educacionais dessas ferramentas. O primeiro passo não foi a capacitação dos professores. O primeiro passo foi uma semana pedagógica para os professores conhecerem o modelo através desse profissional. Tá bom? Agora sim, o terceiro passo, nós escolhemos as ferramentas. O terceiro passo, nós vamos capacitar os professores para utilizar essas ferramentas. Já tivemos vários exemplos de escolas que escolheram ótimas ferramentas e entregaram na mão dos professores, que são formados, bem formados nas suas áreas, mas não são formados para trabalhar com essas ferramentas. O que aconteceu? Não resolveu nada e ainda nós danificamos as ferramentas.
O quarto passo envolve os pais, no caso da educação básica, e os alunos, no caso do ensino superior, em um processo de aculturamento. O que é isso? Aculturamento é a substituição de uma cultura, nesse caso. É a substituição. Nós temos uma cultura de aula presencial apenas, nós temos uma cultura de aulas tradicionais, expositivas, e a partir de agora as aulas serão assim, assim, assado. Convoco os pais e os alunos para poder dizerem isso, tirarem todas as dúvidas, resolverem todos os problemas, de certa forma acalmarem os pais e os alunos de que essa mudança é uma mudança pensada, organizada, profissional, não é uma aventura que qualquer um pode fazer, não, é pensada, tem passos para isso acontecer. Esse processo pode se dar de várias formas, dependendo da cultura de sua comunidade escolar. Pode ser feito através de online, pode ser feito presencial, quando nós pudermos, é claro. Pode ser feito através de vídeos explicativos, qualquer coisa, dependendo da nossa cultura. O quinto passo, coloquei aqui, crie uma comissão para avaliar a experiência dos alunos e professores com o novo método, incluindo verificações periódicas para a formação continuada do corpo docente e demais membros da comunidade escolar. É lembrar que, no primeiro ano que isso foi implementado na sua escola, se você não for o gestor, ou se você for o gestor, mas se você não for o gestor, cabe você a sugerir isso para o gestor. Se você é o gestor, crie uma comissão para avaliação constante, mensal ou quinzenal, de como está se dando o processo, para que nós, através dessas avaliações, nós aprendamos algo sobre o ensino híbrido também na prática, e também possa fazer correções rápidas para que eu atinja o objetivo, para que nos próximos anos eu não cometa os mesmos erros e para que eu aprimore aquela ferramenta. Toda ferramenta, ela vem de uma ideia, de uma teoria, de uma ideia. Só que quando nós implementamos na prática, aquela prática, se ela for avaliada, você consegue fazer mais do que a ferramenta se propõe a fazer, através da sua avaliação da ferramenta, entendeu? O mundo inteiro é assim. Alguém tem uma ideia, lança a ideia, e quando eu vou implementar a ideia, eu descubro que ela é mais ou menos importante, dependendo do local onde eu estou implementando. E quando eu faço essa avaliação, eu consigo dizer isso rápido e consigo receber dali respostas imediatas e contundentes para que eu tome novas decisões a respeito daquilo que eu estou tentando implementar. Então, esses são os passos. Eu sempre coloco numa tela, tento colocar numa tela para você tirar um print, para ficar melhor de estudar. Esses são os passos que eu entendo para implementar uma modalidade como ensino híbrido. Bom? O ensino híbrido no mundo corporativo, nosso outro tópico. Esse vai ser mais rápido, mas eu prometi para vocês que eu falaria, até porque nós devemos fazer isso, porque esse método veio de um mundo corporativo, nós temos que falar, mas eu vou colocar para vocês quais são os benefícios para se trabalhar nesse mundo corporativo. Acessibilidade. Para acessar os materiais, os colaboradores precisam apenas de acesso à internet, tendo a liberdade para estudar em qualquer horário e local. Isso acontece com a escola também. Aumento do engajamento. Com a utilização dos recursos tecnológicos, os treinamentos se tornam mais dinâmicos, despertando o interesse dos profissionais. Esses treinamentos são mais dinâmicos, claramente. Redução de custos. Permite que a empresa reduza custo com as atividades de treinamentos teóricos, que são esses que são dados, sobrando mais orçamento para investir em capacitação prática. Então, aquilo que eu reservaria uma sala, tinha que alugar uma sala, alguma coisa do tipo, eu faço isso no mundo virtual e deixo o espaço físico para treinamentos práticos.
Valorização do profissional. Essa é uma forma de deixar claro que a empresa quer o desenvolvimento de seus colaboradores e investe para que o processo seja atraente e interessante. E a diminuição da burocracia. Esse sistema simplifica os processos que envolvem os treinamentos corporativos, permitindo uma gestão mais simples do desempenho dos profissionais da sua equipe. É o que toda empresa quer, é diminuir a burocracia. E esse sistema ele vai exatamente nesse sentido, de diminuir a burocracia. E muito obrigado pela atenção de vocês até agora. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos os benefícios do ensino híbrido, nós vimos como implantar esse ensino híbrido, mostrei para vocês os passos e como esse ensino híbrido é ainda importante para o mundo corporativo. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com as metodologias ativas dentro do ensino híbrido. Então, a próxima e última aula é a parte que nós vamos trazer essas metodologias e vamos dizer como essas metodologias serão tratadas dentro desse ensino híbrido. Então, o ensino híbrido é uma metodologia que, quando a gente fala de modalidade, mas não é a modalidade, mas o ensino híbrido ele é tão grande que ele é maior do que a metodologia, porque cabem dentro dele metodologias como as metodologias ativas, que nós vamos ver daqui a pouco, na próxima aula, na próxima e última aula desse curso. Eu espero vocês lá. Se Deus quiser, tenham um ótimo dia e bons estudos.